Olá, você vai ver a partir de agora nesse vídeo 8 benefícios de um software ERP para uma granja que produz ovos. Esse que é um segmento extremamente bem sucedido na economia brasileira, gera milhares de emprego e é um alimento barato em comparação a outras proteínas, carne de boi, frango, ok? Mas para a gente falar de 8 benefícios, primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre esse segmento, o segmento da postura comercial, da produção de ovos. Como que é as estruturas das granjas e a importância do ovo, tanto para a economia quanto para as pessoas. Ok? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o segmento da produção de ovos, a produção de ovos cresceu mais de 9% em 2020, segundo a BPA, e projeta um crescimento de 5% para 2021. Em 2020, foram mais de 53 bilhões de unidades de ovos produzidos nas granjas brasileiras. Para você ter uma ideia, em 2019 o consumo per capita por habitante era de 230 ovos. Em 2020 saltou para 250. A estrutura de uma granja, para mostrar para vocês, ela é composta pela fábrica de ração. Então, para quem nunca não conhece uma granja, né, uma granja, a estrutura de uma granja ela é composta pela fábrica de ração, pelos aviários, né? Pela classificação de ovos. Então a fábrica produz a ração, é o alimento das galinhas, né? As galinhas elas ficam armazenadas, em aviários, e aí conforme elas vão produzindo ovos, esses ovos vão sendo direcionados para um ambiente de classificação de ovos, aonde que classifica de pequeno, médio, grande, sendo as classificações por tamanho. E aí na sequência vai para a expedição e da expedição chega na casa dos brasileiros e também hoje exportado para vários outros países. Ok? A importância do ovo, o ovo está presente em vários lugares hoje, está presente em pratos, em lanches. Hoje o ovo ele é transformado em ovo líquido, em várias receitas. Então, a importância do ovo hoje para a economia mundial, né? O ovo também, o ovo fecundado, ele é utilizado também para fabricação de vacinas, né? Então, o Instituto Butantan, uma notícia de 2017, o Instituto Butantan usará 60 milhões de ovos para fazer a vacina da gripe. Então, hoje também tem empresas produzindo ovos para fabricação de vacinas. Beleza? O ovo também gera receita no Brasil e no exterior. Em 2020, por exemplo, foram exportado ovo para o Oriente Médio, para a Ásia, África, Oceania, Europa, enfim. A produção no Brasil e exportado para vários outros países. Ok? Então, agora que você conheceu um pouquinho a estrutura, a importância desse segmento, vou falar 8 benefícios do software ERP para a avicultura, sendo que a tecnologia hoje está presente, né, em todos os lugares e não é diferente na avicultura. O avicultor, geralmente, esse setor, como eu falei no início, é extremamente bem sucedido, né? O consumo de ovo é gigantesco hoje, né, pela população mundial. É um alimento barato, né? E se costuma dizer por aí que é o segundo melhor alimento do mundo. Então, assim, a evolução natural de uma granja, abre a granja, inicia pequeno, e quanto pequeno, tudo é mais simples, né, de controlar. A gestão, quando é pequeno, cabe até num caderninho, né? Mas conforme o tempo vai passando, né, vem outros desafios, né? Normalmente, conforme a empresa cresce, surgem outras necessidades de setorizar a granja, né? Tu vai ter que contratar mais funcionários, vai ter que emitir mais nota fiscal para venda, mais boleto, né? Vai ter que ter setores bem definidos e pessoas bem alocadas para controlar a produção de ovos, estoque da fábrica, o setor de classificação, o setor de logística, o setor de finanças.
E aí o caderninho nesse momento ou as planilhas já não é mais suficiente. E aí é nesse momento que, como a gente trabalha já há muito tempo nesse segmento, a gente começa a perceber que após essa trajetória de crescimento, os agricultores, né, os gestores, começam a reconhecer que o que funcionava antes, lá no início, quando era pequeno, agora, com o crescimento, já não funciona mais, né? E aí existem vários alertas, né? Sistemas diferentes que não se integram entre os setores, né? Ou uma mistura de papel, caderno e planilhas, né? E esses sistemas diferentes causam muita ineficiência, né? E gera muita dúvida para o agricultor. Então, assim, sem um software específico, o agricultor começa a ficar com muitas dúvidas. Por exemplo, como está a uniformidade das aves, né? É uma informação muito importante, porque a ave tem dois níveis, né? Primeiro, o agricultor tem a preocupação de cuidar da ave até uma certa idade, para que depois dessa idade ela comece a produzir ovo, né? Então, num primeiro momento, a preocupação do avicultor é com a uniformidade. A uniformidade é o peso das aves, né? Quanto mais as aves estão no mesmo peso, provavelmente mais produtividade vai ter, ok? Como está a qualidade da ração? Então é outro ponto importante, uma ração bem balanceada, né? Bem misturada, bem produzida, bem fabricada, ela vai dar resultado na uniformidade, né? Então são perguntas que o agricultor vai lidar, né? Como está a margem de lucro, né? da granja, como está seu fluxo de caixa, como está os custos entre setores. E quando você não usa um software, né, para você integrar todas essas informações aí, começa a ficar difícil, né? Começa a ficar mais difícil de gerenciar uma granja. E é aí que a gente começa, que a gente vê os agricultores indo atrás de um software ERP para ajudá-lo na gestão. Tá? Então, aqui começa, a gente vê que com tudo isso, né, mesmo a granja faturando muito, os pequenos desperdícios invisíveis que o agricultor não consegue, né, ver, mensurar, acompanhar, gerenciar por falta de um software bem integrado, né, fazem os ganhos, embora faturando muito, né, as margens indo por água abaixo, né, os ganhos indo por água abaixo. Então, o software ERP traz muitos benefícios. E a partir de agora você vai ver o primeiro. O primeiro benefício de um software é a integração. Para muitas empresas em crescimento, eu vejo que a automação dos processos deveria ser o primeiro passo. Porque sem automação, como vocês viram, fica muito complicado, fica muito difícil, muito trabalhoso de você reunir todas as informações da granja para você ter que tomar decisões, e você precisa tomar decisões, né, rápidas, né? E hoje, no mercado, existem milhares de softwares, um específico para cada área. Mas para a avicultura, hoje, existem poucos softwares especialistas. E o SAG, Software Agroindustrial, né, Software Avícola, foi criado especificamente para gerenciar essas granjas. Foi criado há mais de 20 anos para gerenciar essas granjas. Então, o primeiro benefício que eu falei, né, agora é sobre a integração. Né? Para muitas empresas em crescimento, a automação de processos é o primeiro passo. Aqui está até um case, que é um depoimento de um cliente nosso, de um cliente da SAG. Né? Agora com a SAG esperamos obter a integração das informações, maior agilidade na troca de dados entre os setores. Isso tudo vai possibilitar a empresa construir relatórios de qualquer coisa a qualquer momento. Então agora vamos ter inteligência do negócio. O nosso foco agora não é se preocupar na operação, e sim em resultados. Então, tu vê, esse é um depoimento de um de nossos clientes que acabou aderindo, migrando para o ERP da SAG. Okay? O segundo benefício dos softwares ERP para esse setor de produção de ovos é a inteligência do negócio. Né? Primeiro a integração, depois com a integração você começa a ter mais inteligência no negócio. Né? Então, a sua capacidade de tomar decisões rápidas e assertivas para uma granja, né, depende do seu acesso a dados confiáveis e que esteja disponível a qualquer momento. Então, com o software da SAG, você pode executar relatórios
que vão revelar o desempenho operacional da tua granja. Margem de lucro, produção de aves, desperdício de ovos, quebras, mortalidade, estoque de matéria-prima e muitos outros, né? Então, você também pode pode acessar essas informações sobre seu orçamento, né, para ajudar a direcionar seus gastos e aí definir, né, as previsões futuras aí. O terceiro benefício de um software ERP para a produção de ovos, para esse segmento de produção de ovos, é o monitoramento dos custos, né? As granjas que produzem ovos devem gerenciar seus custos igual a qualquer outra empresa, né? No entanto, com o uso do ERP, todos os setores e informações são automatizadas, integradas em um único lugar, né? Então, para controlar os custos, né, para monitorar isso, fica muito mais fácil. Aqui eu trouxe um exemplo hoje, por exemplo, custo da ração, custo caixa da ração. Então, muitas granjas elas produzem, a galinha está lá produzindo ovo, vai para a classificação de ovos, da classificação de ovos embalam numa caixa, né? E essa caixa vai para o mercado. Então, para produzir essa caixa de ovo, né? Aqui está um indicador, custo caixa ração. Então, quanto de ração, quanto gasta de ração para produzir uma caixa? E aí aqui o agricultor poderia ter uma evolução, né? Nos meses, desde outubro de 2019 em diante, quanto que ele gasta de ração para produzir uma caixa de ovo. Sem um software ERP, poxa, isso ia ficar muito difícil, né? Outro indicador aqui, como eu falei no início, o segmento de produção de ovos é dividido em duas etapas. Primeiro, o avicultor tem a preocupação de produzir a franga, de cuidar da franga até uma certa idade. Depois dessa idade, ela passa a produzir ovos, né? Então, existe um indicador nesse segmento que é quanto que se gasta para produzir uma ave, né? Para ela começar a produzir ovos. Então, com o software da SAG, você vai ter esse indicador, né? Preço por franga ou preço por ave, né? Então, normalmente, essa primeira fase dura entre 16 semanas, 18 semanas, 20 semanas. Então, essa ave que ficou 20 semanas na granja, ela custou para a empresa R$ 12,51. Então, ali já está incluso todas as despesas de alimentação, salário, enfim, tudo que teve naquele período. Imagine isso sem um software ERP. Beleza? O quarto benefício do software para esse segmento de produção de ovos é a conformidade. Como assim conformidade? As avícolas que produzem ovos lidam diariamente com uma série de regulamentações, né? Então, assim, o ERP permite que a granja forneça tanto as documentações necessárias, mas também permite que a granja tenha rastreabilidade, né? Então, muitos mercados hoje, eles exigem do avicultor a rastreabilidade do ovo, né? Aonde foi produzido, que data que foi produzido, que data que saiu da granja, que data que chegou lá no mercado, né? O cliente hoje tem essa curiosidade de saber a jornada do ovo, né? Então, com o software ERP da SAG, especialista para esse segmento, o avicultor consegue se encaixar, né? Ficar em conformidade com o mercado e, consequentemente, isso você ganha mercado, né? Porque se o avicultor não tiver isso, ele deixa de vender para o mercado que está pedindo isso, tá? Então, isso é um quarto benefício que o software pode proporcionar para uma granja. Ok? O quinto benefício, confidencialidade dos clientes. Existe uma tendência hoje mundial, não só no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E normalmente é chamado de LGPD, né? E normalmente as granjas hoje, produtoras de ovos, vendem para diversos clientes, para várias cidades, né? Aí eu te pergunto, você já pensou o que está fazendo com os dados de seus clientes? Você é avicultor, né? Imagina que tem as granjas que ainda coloca, assim, nem todas as granjas no software, né? Então, muitas delas ainda colocam os dados dos clientes, funcionários, vendedores, fornecedores em pastinhas, arquivos, papel, enfim. Existe uma tendência agora, né, uma lei em vigor, que todas as empresas precisam se enquadrar nessa nova legislação, LGPD, né? Então,
muito cuidado, né? Se você é uma granja, né, que ainda trabalha com planilhas e guarda as informações de seus clientes e vendedores em planilhas, você pode estar a poucos passos de uma violação de dados, né, que pode destruir a sua imagem e reputação, sendo notificada como negligente no tratamento de dados e ainda pode envolver multas altíssimas. Isso não é o que, assim, eu pesquisei, né? Se você quiser tirar dúvidas, tu pode acessar o Google aí, pesquisar por LGPD, tu vai descobrir tu vai ter algumas descrições parecidas com o que eu coloquei aqui para apresentar para vocês. Então, isso é uma tendência mundial, tá? O assunto, como vocês podem ver aqui, uma imagem que eu tirei, é complexo e ainda existem várias questões que precisam ser esclarecidas. Trata-se de uma nova era para o Brasil e também uma tendência mundial relativa à proteção de dados, né? As regras são rígidas e as empresas precisarão de organização pessoal capacitada e comprometido de toda a cadeia envolvida no fluxo da informação. Então, toda empresa hoje ela precisa pensar que em algum momento vai ter essa cobrança do que você está fazendo com os dados dos seus clientes, dos seus vendedores, dos seus fornecedores. Porque a gente vê volta e meia na internet, pesquisando na internet, por exemplo, no Facebook, a rede social do Facebook, vazamento de dados de seus usuários. Então a gente vê hoje em dia vários casos de vazamento de informações de pessoas. Imagine você cliente ou enfim fornecedor ou tendo os dados, né, sendo CPF, né, sendo acessado, visto por né, várias pessoas. Então, quando a granja move, quando a granja trabalha com software, né, então por isso o benefício do software, move os registros, né, dos clientes, funcionários, fornecedores, integrados, vendedores e afins para um sistema ERP, como o da SAG, né, então a granja ela começa a definir controles de usuários, né, então nem todo mundo tem acesso a esses cadastros, o que garante que apenas pessoas, né, com acessos, né, com permissões autorizadas, consigam lidar com esses cadastros, né. Então a tendência é essa, você precisa estar atento, ligado para se preparar para essa mudança. Ok? O sexto benefício do uso do software para uma granja é acessos mais fáceis, né, aos registros, né. Quando uma granja em seu modelo de negócio fazem vendas a prazos, né, elas devem ser capazes de acessar de forma rápida o histórico do cliente e verificar se existem pendências financeiras, como é o cliente, né, para fazer uma venda segura. Sem falar, por exemplo, aqui, monitoramento da produção. Né? Será que as galinhas estão com o peso ideal? Será que a mortalidade das aves, como está a mortalidade das aves? Como está a produtividade das aves? Teu fluxo de caixa, despesa e receita, né? Então, e no entanto, os sistemas desatualizados, né, os processos manuais, tornam essas etapas muito difíceis, né, de lidar. Tu demanda muito tempo, demora muito tempo, toma muito tempo, né, do agricultor. Então aí que vem o benefício do software, né? Acesso mais fácil aos registros, porque está tudo integrado, né? O primeiro benefício lá, integração. Então eu trouxe aqui um modelo, um relatório que um dos nossos clientes já usa, que é um relatório de estoque. Então esse cliente não lida mais, não tem mais o trabalho de cuidar do estoque. Ele montou um painel de relatórios onde compartilha o estoque com os seus fornecedores e cada fornecedor fica monitorando total de entradas, total de saídas, estoque atual, né, de cada fornecedor, o consumo médio desse produto e a duração de estoque. Então fica o fornecedor atento. Quando tiver já num limite aqui de dias, o fornecedor já liga, já confirma o pedido. Então assim, fica muito mais fácil, né? Muito mais rápido, né? Tu não perde mais tempo com essas coisas assim básicas. Tu já começa a focar em outras coisas, né? Né? Tem mais inteligência no negócio, né? Outro relatório que eu trago aqui é informações, né? Várias informações, né?
consumo de água, dos lotes, consumo de ração, peso, uniformidade, mortalidade, consumo de ração, né? Custo do lote, custo por ave. Então, o software te dá essas informações e você não precisa mais perder tempo, né? E buscando essas informações, reunindo essas informações. Você vai usar o teu tempo para crescer a tua empresa, né? Crescer a granja. Né? Que outra informação de ovo-água alojada, curva, porcentagem de produção, né? São indicadores que as granjas que produzem ovos lidam diariamente e o software pode ajudar a tornar isso muito mais fácil. O sétimo benefício do software é custos operacionais reduzidos. Então, quando está tudo integrado e você tem inteligência do negócio, tem relatórios, né? Tu começa a montar, né? Quando você utiliza o software, né? Por completo, ele integra seus principais setores, né? Produção, estoque, fábrica, vendas, financeira, controladoria, compras, enfim. Consequentemente, tu consegue melhorar a eficiência, né? Operacional e ao mesmo tempo ter visibilidade sobre os gastos, né? Sobre despesas, né? Aqui, como eu trouxe nessa imagem aqui, custos de produtos vendidos, custo de mercadoria vendida, mão de obra, despesas administrativas, comerciais, veículos, prediais, despesas financeiras, né? Despesas com impostos, despesas não operacionais, enfim. Né? O software vai ajudar nesses custos, reduzir esses custos operacionais aí. Um oitavo benefício, e o último, é mobilidade. Então, quando você começa a usar um software e ele tem essa possibilidade dessa tecnologia, da mobilidade, né, você ganha muito tempo. Inclusive, tem pesquisas aí que quando você usa a mobilidade, você ganha mais de 30% do tempo. E a gente vê os clientes hoje em dia ganhando isso mesmo, mais de 30%, 40%, 50% do tempo. Porque assim, imagine você, avicultor ou o teu técnico, né, que está lá nos aviários, em vez de você lançar produção de ovos, mortalidade, consumo de ração, ambiência, aplicação de produtos e ver o peso das aves num papel e depois vai para o escritório e lança tudo isso numa planilha ou em outro documento, pô, tu tem todo esse, né, esse retrabalho. Quando você usa um aplicativo, por exemplo, tu está no aplicativo móvel lá no celular, então você já vai lançando produção de ovos, mortalidade, consumo de ração, ambiência, aplicação de produtos, peso. Automaticamente, quando você clica no botãozinho ali desse aplicativo, já sincroniza com o escritório e aí acabou, já alimentou, já lançou essas informações, já está lá no sistema, já está lá no relatório. O gestor já pode acessar isso de forma automática. Sem contar que você tem uma segurança a mais, porque assim, quando você está com o aplicativo informa onde que foi lançado, em qual localização foi lançado. Então é uma segurança a mais para o gestor, para o avicultor, de que o técnico foi lá na granja mesmo, estava presente para coletar esses índices, né? Ok? Então esses foram os 8 benefícios aí de um software ERP. O setor de produção de ovos é um setor da economia muito sensível a dados, né? Os avicultores precisam de uma solução de software capaz de acompanhar né, a sua necessidade do dia a dia. E a necessidade do dia a dia é muita coisa, né? São muitos setores, muitas informações. E o RP da SAG hoje contém módulos e funcionalidades específicas projetadas para ajudar os avicultores a organizar seu fluxo de trabalho, melhorar a experiência do cliente e dos funcionários, aumentar o desempenho, cortar custos, melhorar as receitas, enfim. São benefícios que a gente vem hoje trabalhando, vem alcançando, né, com o passar dos anos e com as experiências dos nossos clientes. Então, se você, avicultor, ainda não utiliza um software, ou se você não sabia que existia software específico para essa área, aproveite os benefícios do software ERP para sua granja, invista em tecnologia, que você vai dar um grande passo à frente aí para você ter mais visibilidade, ter mais esses controles aí. Ok? Meu nome é Alessio Greselli, trabalho na SAG já há mais de 20 anos. E se você, novamente, você é avicultor, está precisando de um software ERP
ou se não sabe por onde começar, tem aí meu telefone, tem aí o nosso site, o nosso e-mail. Fique à vontade, assim, escreve pra gente aí, a gente, se não conseguir ir até na tua granja, a gente faz uma videoconferência, enfim. Ok? Espero que tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.